A graça e paz, irmãos. Graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui nessa noite. Nós sabemos que a palavra de Deus é responsabilizadora, não é, irmãos? Quando nós ouvimos e somos expostos à palavra de Deus, algo muda, quer queiramos ou não. Alguns de nós seremos quebrantados, ganhos pelo Senhor, outros, infelizmente, sairão mais duros do que entraram. Que sejam poucos, né, irmãos? E que o Senhor realmente encontre caminho no seu povo. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 22. Deixa eu ver se é 22. Corrigindo o capítulo 21, irmãos, capítulo anterior. Vamos ler alguns versículos aqui. A palavra de Deus diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará entre eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe cristalina. Vamos para o versículo 22, irmãos. Versículo 22 diz assim: Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações a darão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Vamos ler um versículo, irmãos, em Isaías, capítulo 34, versículo 8. Isaías, capítulo 34, versículo 8. A palavra de Deus diz assim, Isaías 34, verso 8. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições, pela contenda de Sião.
A pergunta aqui é: o que é essa contenda de Sião? Se nós consultarmos outras versões, outras traduções da palavra de Deus, nós vamos encontrar outras expressões aqui. Por exemplo, a controvérsia de Sião, na tradução brasileira. A causa de Sião vai aparecer na revista atualizada. A luta de Sião, na revista corrigida. E contenda de Sião, que é a versão que eu li, que é corrigida fiel. Então há muitas expressões aqui: luta de Sião, contenda de Sião, causa de Sião, controvérsia de Sião, contenda de Sião. O irmão Sparks, inclusive, tem um livreto com o título A Contenda de Sião, falando sobre esse mesmo tema. Nós não vamos, nessa noite, irmãos, fazer uma análise das Escrituras assim, para buscar exatamente o que é a contenda de Sião e quais são os momentos, em que Sião esteve envolvida em controvérsias, em conflitos, muitas vezes conflitos armados. Mas vale dizer para nós que Sião, especialmente no Antigo Testamento, frequentemente representa a esposa de Jeová, ou a noiva de Jeová, aquela que foi desposada por ele, aquela com quem ele se casou. Então essa conotação está sempre lá. E quando nós olhamos, de maneira muito superficial, muito panorâmica, nós vamos ver que Sião sempre esteve envolvida assim em disputas, sempre foi alvo da inveja e do ataque das nações, que por sua vez, em algum momento ou outro, tinham algum relacionamento com Sião. Então a luta de Sião, ou a contenda de Sião, era algo generalizado, era a luta de todas as nações contra Sião. Portanto, então, é algo muito significativo do ponto de vista espiritual. E a profecia de Isaías que nós lemos aqui torna as coisas muito claras para nós. Deus estava tomando essa causa de Sião para si, a causa em favor da própria vida de Sião em suas mãos, e entrando então num terrível conflito contra todas as nações inimigas. Então, irmãos, nessa noite, com a graça do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, o que eu gostaria de fazer com os irmãos era considerar essa luta pela vida, essa luta de Sião, das nações, e como Deus toma essa questão da vida em suas mãos. E gostaria de considerar com os irmãos alguns trechos do Novo e do Antigo Testamento, não necessariamente em ordem, mas de uma maneira que nós possamos ganhar um senso de como Deus, o próprio Senhor, vê essa questão. Então, começando aqui pela leitura que nós fizemos do livro do Apocalipse, nós vemos nesse capítulo 21, essa cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu adornada como uma noiva. Ali no versículo 9 do capítulo 21, nós vemos que o anjo toma o apóstolo e lhe diz assim, versículo 9: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Então isso está em linha com a figura do Antigo Testamento de Sião ser a noiva de Jeová, aquela desposada por ele, aquela com quem ele se casou. Então vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E em seguida, no versículo 10, nós lemos assim: e levou-me em espírito a um alto e grande monte, a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu. E no capítulo final de Apocalipse, o capítulo seguinte, vai nos trazer para dentro dessa cidade, e nós vamos ver ela pelo lado de dentro, e vamos ver que lá dentro, o ponto central do seu interior é a árvore da vida, e debaixo dessa árvore flui o rio, com a água da vida. Então ali, enquanto toda essa plenitude é contemplada, nós vemos o Espírito e a noiva dizendo, vem, lá no versículo 17. Então será que nós podemos notar essa conexão entre essa luta espiritual contra Sião que nós vemos lá no Antigo Testamento, chegando ao fim agora aqui no último livro da Bíblia. E vemos então que aqui no final a vida plena, a vida triunfante, a vida efervescente está triunfando. Essa é a característica essencial dessa cidade,
A vida de Sião, então, é a prova incontestável de que Jeová vence. E ao longo de todo o livro do Apocalipse, Deus está lidando com nações, e ao final, então, todas as nações são vistas sendo trazidas debaixo do julgamento do seu Filho, e ali, então, com todas as nações presentes, essa controvérsia contra Sião é finalmente resolvida de uma vez por todas, e Sião é achada triunfante em plenitude de vida. Então, quando nós olhamos para isso, nós já temos aqui alguns elementos assim básicos, essenciais, para nós percebermos que a luta de Sião é um assunto que tem a ver com vida. Essa é a questão aqui. E esse é o assunto, a luta pela vida é o assunto que nós gostaríamos de estar aqui compartilhando com os irmãos. Então, num determinado sentido espiritual, nós estamos, nós aqui nessa noite, como Igreja do Senhor, envolvidos nessa causa de Deus acerca de Sião. É algo que nos pertine, que nos envolve, nós não estamos fora disso. Se nós tomarmos aquela revelação que temos lá em Efésios capítulo 6, acerca do que está acontecendo no mundo espiritual, isso é, a luta contra dominadores deste mundo, então o restante da carta nos deixa perfeitamente claro que essa luta dos poderes e potestades é contra a igreja, contra eu e você, contra a própria vida da igreja, contra a própria vida dos eleitos de Deus. Ou seja, nós estamos na batalha, nós fazemos parte dessa luta, nós não estamos aquém dessa questão, e a questão aqui não é outra, e nem é mais ou menos do que senão exatamente a luta pela própria vida. Então nós vemos esse princípio, a luta pela vida, quando nós consideramos aqui em Apocalipse as mensagens do Senhor às 7 igrejas na Ásia. Os irmãos lembram? Aquilo que ocupa um lugar assim proeminente e importante no coração de Deus e no valor de Deus, quando Ele passa a sua régua naquelas igrejas, é justamente o testemunho de vida. É isso que Ele está buscando lá. Não é o testemunho da tradição que eles receberam, que recebe importância para o Senhor, e nem mesmo do serviço ministerial ou de qualquer assim prática louvável, boas obras, caridade, enfim. Embora o Senhor, nessas cartas, enumera muitas dessas coisas. Mas esse não é o ponto. Também não é o testemunho dessas igrejas com relação à precisão doutrinária, que o Senhor vai buscar e que vai dar mais peso. Não é o testemunho da verdade, embora o testemunho da verdade seja essencial, mas é o testemunho da vida que o Senhor está buscando ali. Por isso, então, nós temos que cuidar para não cair no engano de achar assim que ouvir uma mensagem, como que nós estamos fazendo nesse momento, talvez uma mensagem que fala sobre o remanescente do Senhor, que vai nos fazer automaticamente ser o remanescente do Senhor. Isso não é suficiente para nos tornar um vencedor. A verdade de pouco adianta, querido, se ela não produzir vida, se não gerar em nós vida. E é isso que deve ocupar o nosso temor aqui também, que o Senhor produza vida em nós, diante da exposição da sua verdade. E no primeiro capítulo desse livro, do livro do Apocalipse, o Senhor é apresentado como aquele que foi vivo, ou melhor, que é vivo e foi morto, que está vivo para todo sempre. Aquele que está no meio dos 7 castiçais, se os irmãos quiserem ver lá, capítulo 1, versículo 18, versículo 13, e os vasos dos testemunhos, no meio dos 7 castiçais está ali o Senhor, julgando de acordo com quem Ele é, como aquele que vive e que conquistou a morte. Então ele se apresenta como esse que vive, aquele que conquistou a morte, e ele passa o prumo buscando o quê? Testemunho de vida. Buscando então expressões de vida. E o que ele descobre e revela naquelas igrejas, então, é sempre a medida do testemunho dele. E os apontamentos que ele faz é o quanto esse testemunho de vida foi perdido naquelas assembleias. E o testemunho de que ele vive e de que nós estamos vivos nele pesa muito
muito mesmo, mais do que qualquer outro interesse que ele possa ter na vida daquelas igrejas, mais do que qualquer atividade que aquelas igrejas possam estar incorrendo, né? Mais do que qualquer coisa que eles possam estar fazendo pela obra, por exemplo. Por isso, então, o Senhor vai apontando coisas que desbotaram esse testemunho e vai nomeando, né? Vai dando nome para cada uma das coisas que desbotaram o testemunho da vida, coisas que estavam interferindo com a expressão total e plena dele mesmo como aquele que vive. E à medida que isso acontece, a gente vai descobrindo que o nosso Senhor considera aquilo que é mais precioso entre nós, aquilo que vale mais do que todas as outras coisas juntas. Nós vamos percebendo qual que é a escala de valores do nosso Senhor, que é o quê? A vida espiritual em plenitude, a vida espiritual em poder, com expressão, com impacto, com testemunho. É isso que o Senhor está buscando ali. E é isso que nós vemos ali. Então nós vamos vendo esse zelo do Senhor pela vida, esse valor que o Senhor dá para a vida. Então se a gente for considerar agora, né, saindo de Apocalipse um pouquinho para o Antigo Testamento, nós vamos ver que essa verdade vai aparecer de uma maneira mais clara. E nós vamos vendo sempre o Senhor como aquele que é zeloso pela vida e como ele se relaciona com a vida. Então nós podemos começar com Gênesis capítulo 3, para falar um pouquinho da árvore da vida, né? Onde nós vemos ali imediatamente que houve uma desobediência, né? No capítulo 3, desobediência inicial pelo qual o pecado entrou no mundo, e o homem caiu da posição que ele tinha em relação a Deus. E é justamente aqui, irmãos, na queda do homem, que essa questão da árvore da vida se levanta de uma maneira muito especial. Porque após o julgamento da serpente, após o julgamento da mulher, do homem e da terra, Deus toma um passo de precaução em relação à árvore da vida. Gênesis 3, versículo 22 ali. Onde o Senhor expulsa Adão e Eva do jardim, e nós lemos ali assim, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. E no versículo 24, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então a interpretação disso é encontrada no último capítulo da Bíblia. Nós lemos o 21, está lá, em 22, quando estamos dentro da cidade, né? Porque nós vemos, né, inicialmente, que essa cidade exclui todos aqueles que são pecadores. Ninguém pode ser encontrado na presença de Deus sem um relacionamento vivo com Ele. Ninguém pode conhecer aquela vida eterna, exceto se a obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo tenha sido feita eficaz na vida daquela pessoa. Então, logo no começo, Deus dá um passo para proteger a vida do toque e da apropriação do homem pecador. O Senhor exclui, né, do alcance a árvore da vida desse homem, porque o Senhor jamais permitiria que o estado pecaminoso fosse perpetuado, né, para todo sempre. Mas daí, no último capítulo da Bíblia, nós vemos o fato de que esse estado pecaminoso agora está totalmente, cabalmente tratado, está totalmente resolvido. E assim, então, o estado que vai ser perpetuado é o estado de plenitude de vida. E agora sim, né? Porque o Cordeiro de Deus derramou seu sangue, tal como o próprio livro do Apocalipse deixa claro, agora esse sangue feito eficaz na vida dessas pessoas faz com que elas possam ter novamente acesso à árvore da vida. Então, se no começo desse livro de Apocalipse aqui, nós podemos dizer assim, lá no versículo 5 do capítulo 1, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Agora, no final desse mesmo livro, nós nos encontramos dentro da cidade, bebendo da água da vida, livremente e vivendo plenamente no poder daquela vida. Então nós vemos, desde o começo, essa atitude zelosa, né? Eu poderia dizer ciumenta num sentido santo, obviamente, de Deus para com a vida. É precioso a gente notar que ele suspende a possessão dessa vida, ele interrompe o acesso a essa vida.
até que a obra poderosa da cruz tenha lidado com aquele estado pecaminoso, né? E fazendo então com que aquele estado pecaminoso não pudesse ser perpetuado, porque isso seria a perpetuação de um mundo perdido, de um mundo fora da intenção divina. Então isso é o que nós vemos aqui logo no começo das Escrituras. Aí, indo mais adiante, no capítulo 4 de Gênesis, nós temos o caso de Caim e Abel, né? E aqui a gente vê um próximo passo para a gente desvendar a atitude de Deus para com a vida, né? Que é considerarmos ali a maneira como ele lida com Caim. Então, quando Caim assassina o seu irmão Abel, é muito curioso a gente observar que Deus instantaneamente aparece em cena, né? Imediatamente Deus está ali, não há demora nenhuma da parte do Senhor. É como se o Senhor se apressasse para aquela situação. E de fato é algo que ocupa grande importância no coração de Deus e na mente de Deus. Então, tão logo as gotas de sangue de Abel tocam o solo, Deus já se faz presente. E aí, ali no capítulo 4, versículos 9 e 10, nós lemos assim: E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então veja o que o Senhor tem a dizer aqui a Caim logo em seguida, né? Nós vemos que Caim é amaldiçoado, Caim recebe uma marca, e todos vão ver então, e todos vão poder notar que ele foi marcado por Deus. E por mais endurecido que aquele homem pudesse ser, mais obstinado que Caim pudesse ser, mais cego, mais arrogante, mais insolente com Deus que ele pudesse ser, ele foi obrigado, por causa daquela marca, a se humilhar. E dizia assim no versículo 13: Maior a minha maldade que a que possa ser perdoada, né? Ou a minha punição é maior do que eu posso suportar. De novo, então, o zelo do Senhor com a vida. Aí, indo mais adiante, capítulo 9 de Gênesis, nós vamos ver o caso de Noé, né? E nós vamos ver os termos da aliança de Deus com Noé, que são termos, né, bem familiares para nós, né? E aí nós vemos como as coisas são equalizadas ali para todos os homens, né? E aí tem uma terrível advertência no versículo 6, a parte A do versículo 6 do capítulo 9. A terrível advertência de Deus dizendo o seguinte: Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Então vejam, queridos, que isso significa que o próprio Deus vai manter as coisas quites, né? O próprio Deus. Nenhum homem vai levar vantagem nessa questão. Não tem como sair lucrando disso. Nenhum homem vai tocar naquilo que é precioso para Deus e vai ter ganho com isso. Deus vai cobrar a diferença. Ele é o grande equalizador aqui na questão da vida. Você rouba um homem de sua vida e você não sai com lucro disso. Deus vai vir cobrar a conta de você. Que advertência solene. E mais uma vez, então, vemos a atitude de Deus para com a vida. Vamos adiante. Agora, voltando um pouquinho aqui, como eu disse, eu vou fazer fora de ordem, tá? Vamos ver Enoque no capítulo 5, né? Porque aqui em Enoque nós temos um grande descortinar da mente de Deus acerca do homem nessa questão, né? O pensamento de Deus em Enoque claramente é vida e não morte. Então, Enoque, nós vamos ter essa longa história de morte que está acontecendo desde a queda, sendo interrompida. E nós lemos em 5 de Gênesis, versículo 24, o seguinte: E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então veja esse desvio de curso, né? Desvio de curso para com o homem caído, né? Que vinha em morte, experimentando morte, produzindo morte, e de repente aqui há esse desvio, né? Dessa trajetória de morte, morte, morte. E agora nós vemos qual é o pensamento de Deus quando o homem caminha em verdadeira comunhão com Ele. E qual é o pensamento de Deus para aqueles que caminham com Ele? Vida e não morte. Esse sempre foi, irmãos, o pensamento de Deus. E esse sempre continuará sendo o pensamento de Deus. E Ele terá isso expressado plenamente e gloriosamente na vida dos seus filhinhos, nós, quando nós formos arrebatados com sua igreja.
para a sua presença, assim como Enoque foi. Lá em Mateus 16, 28, os irmãos não precisam abrir, nós lemos assim: em verdade vos digo que alguns há do que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Eu fico imaginando, irmãos, que na história da igreja, quantas gerações antes de nós, e que nós estejamos incluídos como uma delas, que olha para esse versículo e diga: tomara que seja eu, o meu caso, tomara que seja eu esse daqui. Alguns que não experimentarão a morte virão já vir o Filho do Homem no seu reino. Então, irmãos, isso nos faz, falando de Enoque e falando sobre o pensamento de Deus revelado ali na história de Enoque acerca da vida, sobre esses que caminham com ele, há um outro episódio muito importante em Gênesis, que é o caso de Abraão e Isaque. Porque em Abraão e Isaque nós vamos avançar nesse conceito, nesse raciocínio, de que quando Deus tem um grande propósito em mente, Ele vai agir sempre com base nisso, e Ele deve trazer todas as coisas que Ele está fazendo para um ponto onde a morte não pode tocar o seu propósito. A morte não vai prevalecer contra aquilo que Ele está fazendo. Então Isaque, nós sabemos muito bem que é a pessoa em que está o propósito de Deus, a descendência de Abraão. É dali que começa toda a promessa de que todas as famílias seriam benditas, todas as famílias da terra seriam benditas. Então, quando nós vemos Isaque, a importância que ele tem dentro disso, até o irmão no começo da reunião falava um pouco sobre isso também, ele deve ser posto, então, Isaque, para além da morte. E não é interessante, irmãos, que Isaque com aquele episódio do Monte Moriá, onde ele é levado para ser sacrificado pelo seu pai, e tem aquele livramento ali no último minuto, nós vemos que ele deve vir até a morte, mas a morte ali é destruída, ele não padece ali. E aí o propósito de Deus, com aquela promessa, com um grande esquema das coisas que estão acontecendo ali, é que Isaque sai daquele monte tendo a morte no seu passado e não mais no seu futuro. A morte foi deixada para trás. E tudo isso são expressões muito vívidas que nós temos nas Escrituras, muito fortes, e até de certa forma agonizantes, mostrando para nós a atitude de Deus com essa questão da vida. É algo de grande valor para o Senhor, algo que custou para o Senhor infinitamente, e custa também para aqueles que vão estar em comunhão com Ele. E nisso tudo, então, nós vamos vendo então esse grande princípio da luta de Sião, a contenda de Sião. E aí nós vamos para Jó. O livro de Jó é muito interessante, porque lá nós vamos encontrar Satanás nos lugares celestiais, tendo acesso a Deus. E no capítulo 2 de Jó, versículo 3, ali o Senhor diz assim: e disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. E nos versículos 4 e 5 nós lemos assim: então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E aí nós podemos ver, claramente como essa questão da vida está envolvida nesse desafio aqui, a sutileza que existe em todo esse movimento de Satanás. E Deus concede permissão a Satanás então para tocar em Jó, tocar no seu corpo, tocar na sua família, nas suas propriedades, em tudo que ele tinha. Mas daí ali no versículo 6, eu falei capítulo 2, o capítulo 1 na verdade, no capítulo 1, versículo 6, nós lemos assim: porém guarda a sua vida. É 2 mesmo, Desculpa, irmãos. Capítulo 2, versículo 6. Porém guarda a sua vida. E aí, mais uma vez, o zelo de Deus com a vida. Então Satanás vai ao trabalho, e ele pressiona de todas as formas e por todos os lados, tentando tocar a vida de Jó indiretamente, já que diretamente ele não podia tocar na vida. E o método indireto de Satanás, então, qual que é? É levar Jó a romper com Deus e amaldiçoar a Deus e sair daquele relacionamento com Deus, porque certamente nesse rompimento com Deus, Satanás conseguiria destruir a vida de Jó.
E há uma luta pela vida aqui no livro de Jó. Muitos dizem que é uma luta pela fé, uma luta da esperança, da paciência, mas a fé é um fator um tanto quanto relativo aqui nesse livro. A verdadeira batalha aqui é certamente a batalha pela vida. E Jó experimenta momentos terríveis, mas a sua ligação com a vida nunca é rompida. Nunca. E no final, a vida é triunfante. E aí nós vamos ver lá no final do livro plenitude, vitória, abundância, não é? Vemos tudo isso, e tudo isso nos fala de vida, e essa vida abundante aparece lá no final triunfando. Então muitas vezes, assim como em Jó, nós aqui também, chegamos perto de ceder, debaixo do peso da tribulação, debaixo da tensão, do teste. Quando o inimigo nos pressiona, nos tenta saciar a nossa vida espiritual, por exemplo, através do corpo físico, através da mente, através das circunstâncias. Aí nós somos trazidos para um lugar tão baixo quanto Ló se encontrava, mesmo resguardando as devidas proporções. E ali nós vamos experimentar as nossas dúvidas, as nossas indignações, e até podemos desesperar nesses momentos aí. Cada irmão, cada coração aqui sabe qual que é a sua história, do quanto já penetrou em trevas nesse momento, até mesmo no tocante a Deus, no tocante à sabedoria de Deus, no tocante à justiça de Deus, ao amor de Deus, à fidelidade de Deus. Cada um sabe aqui da sua história. Mas porque Deus é zeloso da vida, e Ele é o próprio guardador da vida espiritual, nós sempre emergimos com ganho. Nós sempre saímos vitoriosas. É como se a gente vivesse, Apocalipse 20, depois de cada luta. E vemos Sião triunfando depois de cada tribulação. Então quando nós olhamos, vamos continuar olhando para esse panorama, nós vamos ver lá no Êxodo, a história do Êxodo de Israel. Mais uma vez nós podemos notar que a questão da vida e morte também é central lá na história do Êxodo. O Senhor conduz as coisas diretamente para a grande questão da vida e da morte. Essa questão não fica de fora, e Deus traça ali o seu próprio caminho. Deus faz a sua própria provisão para que quando a morte fosse tão abrangente na terra, tão devastadora ali no Egito, tão onipresente, o seu povo pudesse ficar preservado, imune à morte e mantido por causa do sangue do Cordeiro no umbral da porta. Então ele toma a vida do seu povo em suas próprias mãos, e ele dá passos muito evidentes e poderosíssimos em prol da vida do seu povo. E nós vemos o Senhor muito envolvido em preservar a vida do seu povo, até o ponto de esmagar uma nação inteira para preservar a vida do seu povo. E por mais sombrio que isso possa parecer para nós, é assim que Deus fará. Esse é o zelo de Deus para com a vida do seu povo. Nada pode detê-lo, nada pode impedir o seu agir quando a vida do seu povo está em risco. Os seus ciúmes, e o seu zelo pela vida ficam muito claros nessas coisas todas. E na lei levítica, quando nós vemos lá nas leis do Levítico, que estão registradas em Levíticos, aí nós também não precisamos de muito esforço para trazer aqui às nossas mentes as passagens de Levítico concernentes a Deus, a atitude de Deus para com a vida. E aí a ênfase é colocada na necessidade das pessoas de evitarem tomar o sangue, porque o sangue é a vida, e a vida está no sangue. Aí há uma outra questão importante ali que vai aparecer. Lá em Levíticos capítulo 7, versículo 27, nós lemos assim: toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Então vejam Deus aqui preservando a vida. Vejam como a vida é sagrada para o nosso Deus. E aqui a atitude, a vida é de Deus. Os irmãos estão percebendo? A vida pertence a Ele. O homem não pode se apropriar dessa vida como se fosse dele. Não pode tocar assim. Não pode tomar a vida e fazer dela uma propriedade sua. A vida é de Deus e ela deve ser considerada sagrada para Deus. Então, obviamente que o significado vai além disso aqui, mas para o nosso objetivo aqui vale observar aquilo que corrobora, aquilo que contribui para o argumento que nós estamos fazendo aqui. Todas essas coisas, então, meus queridos, que nós consideramos, quando a gente soma, elas nos trazem assim, diante do consagrado
é a vida para Deus. Acho que os irmãos conseguiram ver, né, como ele é intensamente zeloso, intensamente ciumento, né, no bom sentido, pela vida. Então, vemos também que a vida e não a morte é a vontade de Deus. Mas aí, de novo, né, o pecado e a morte sempre andam juntos, né? Pecado e morte. Da mesma forma também que justiça e vida são inseparáveis. Então, o Antigo Testamento é um tipo de terreno, digamos, de uma verdade celestial, que nós vemos de uma maneira mais materializada, mais natural, digamos assim, mas que jogam luz sobre a atitude de Deus acerca da vida. E no Antigo Testamento, os irmãos podem ter notado que nós estamos falando de vida natural, de vida física, vida terrena, não é? Todas essas referências apontam para a vida no sentido natural, né? Mas nós sabemos que a maneira de ler o Antigo Testamento é ver essas coisas como símbolos, como sombras e figuras de coisas espirituais, de uma dispensação que estava por vir ainda, né? Então, se no Antigo Testamento nós temos essa vida natural, nós sabemos que o zelo de Deus para com essa vida física faz sombra ou símbolo da atitude de Deus para com a vida espiritual, para a vida eterna, né? Para a vida divina que seria dada ao homem ali no Novo Testamento. Então há uma conexão aqui. E aí, se nós vemos vida natural no Antigo Testamento, nós vamos falar no Novo Testamento de vida eterna. E aí o foco da nossa atenção passa então para a atitude de Deus para com a vida eterna, para com a vida da igreja, para com a vida de seu Filho em nós. E assim, quando nós nos voltamos então para a nova dispensação, agora focando um pouquinho mais para o Novo Testamento, nós não temos mais a vida natural do homem, nós vamos ter um outro tipo de vida que é chamada de vida eterna. João 10:10, né, aquele versículo tão expressivo nesse sentido, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Então, se Deus se mostra zeloso no Antigo Testamento quanto à vida natural, o que nós podemos esperar, os irmãos acham, da atitude de Deus para com a vida eterna? O que será que vem por aí, né? Certamente é algo que é proeminente no coração de Deus. Certamente é algo que é ainda mais forte no coração de Deus. Porque, como nós já dissemos, o Antigo Testamento é só a representação das coisas, a representação terrena de coisas celestes, coisas espirituais. Então, a força das verdades que nós vemos no Antigo Testamento, em particular aqui sobre o zelo, né, de Deus acerca da vida, vem do fato de que tais verdades lá no Antigo Testamento apontam para algo mais. Elas são tipos de realidades espirituais, é simbólica realmente de outro tipo de vida. Então nós não precisamos adentrar muito aqui no Novo Testamento para a gente perceber que a batalha da vida descrita lá no Antigo Testamento aparece numa outra dimensão aqui no Novo Testamento, e agora o que está envolvido é a vida eterna. E essa luta é travada geralmente, né, se fosse para fazer uma observação bem genérica do Novo Testamento, a batalha da vida aparece lá em duas frentes, principalmente. A primeira é no sentido do homem possuir ou não essa vida. Será que você tem essa vida? Será que essa vida está em você? Será que você já acessou essa vida? Então essa é a primeira frente da batalha pela vida. Porque se você não acessou essa vida, então você continua morto, não é? E em segundo lugar, depois de possuir essa vida, aí nós temos uma segunda frente da batalha, que é a luta para que essa vida encontre expressão total no homem, sem que seja abafada, sem que seja extinguida, sem que seja atrapalhada, sem que seja prejudicada de qualquer forma, né? E é essa que é a luta de Sião aqui no Novo Testamento, né? Ela continua sendo sobre a vida, só que agora em realidade espiritual, tendo saído das sombras, dos tipos e das figuras lá do Antigo Testamento. E aí nós vemos novamente um ataque persistente contra a vida. E se nós voltarmos agora para o Antigo Testamento, mas daí olhando de uma maneira mais simbólica agora, mais figurativa, nós vamos entender o Novo Testamento e a postura de Deus com relação a isso. Então, se nós voltarmos agora, recapitulando, né? O que nós vemos na vida de Adão, né, com a questão da árvore da vida? O que ela representava para Adão, lá no Jardim do Éden, era algo central, essencial, né? Adão e Eva, eles não possuíam aquilo que a árvore da vida oferecia para eles.
Eles precisavam da árvore da vida para ter a vida que aquela árvore trazia, né? Mas ali, aquela árvore, num primeiro momento, era deles, estava ao alcance deles, era para eles. E a tipologia indica claramente que o pensamento de Deus para o homem é que, eventualmente, ele passasse a possuir vida eterna, tendo acesso àquela árvore. Porque lá no capítulo 3 e no versículo 22, quando o Senhor fecha o acesso àquela árvore, ele fala assim: ora, para que não estenda a sua mão, isso é Gênesis 3, 22, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Era isso que Adão teria, vida eterna, no acesso daquela árvore. Mas Deus tirou esse acesso, nós já falamos o motivo. Então Deus já havia determinado a vida eterna para o homem. Os irmãos estão percebendo? Mas para o homem, de acordo com o coração e com a mente dele. Para o homem que representava aquela criação perfeita de Deus, não o homem caído. Então, a vida eterna, numa comunhão de vida, né, com Deus, era o que estava aqui em jogo para Adão, né? E Satanás ataca justamente aquele ataque de comunhão. É uma estratégia parecida com o que nós vemos lá em Jó, né? Porque Satanás ataca a comunhão, o relacionamento de Adão e Eva com Deus, para que com isso ele consiga afetar a vida, né, e trazer morte sobre eles. E de fato, né, Adão perdeu a vida através do pecado. E aí nós lemos lá em 1 Coríntios 15 que todos morrem em Adão, né? Isso também está lá em Romanos 5. Em Adão, então, nós vamos ter um ataque contra aquilo que é de Deus, um assalto da morte contra a vida. É isso que nós temos lá. E em Abel, nós vemos a mesma coisa. A mesma verdade vale lá para o caso de Abel. Porque Abel era um homem espiritual, nós sabemos disso. Um homem que reconhece, né, que o grande fundamento para um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus é baseado no sangue. E Abel, então, sustenta esse testemunho para Deus na base de uma vida que triunfa sobre a morte do sacrifício. É isso que nós vemos ali em Abel. Mas Satanás, através de Caim, assassina aquilo que era de Deus. E em Abraão, eu citei antes o exemplo de Isaac, mas se nós olharmos para Gênesis capítulo 15, os irmãos podem abrir lá, dos versículos 7 a 17, aí nós podemos dizer que não há outra explicação para o horror daquela escuridão. Os irmãos lembram aquela noite que Abraão experimenta, né? E ele é envolvido por aquelas densas trevas, quando ele parte aqueles animais ao meio, né? E nós vemos que a explicação para aquela escuridão, para aquele horror que ele enfrenta ali, não podia ser outra a não ser que aquilo representava um momento de Abraão entrar num relacionamento com Deus acerca da promessa de um povo exclusivo para Deus, um povo que escaparia das garras da morte. Então aquela terrível noite antecede a aliança de Deus com Abraão, né, sobre a sua semente, sobre como a sua descendência seria cativa na escravidão e depois de 400 anos seria liberta com uma mão forte. Então, imediatamente antes da visão vir para Abraão, lá estava aquele altar, né, com sacrifícios partidos ao meio, sangue derramado, e de repente o horror de densas trevas. E eu olho para a experiência de Abraão nesse capítulo, irmãos, e vejo assim que essa é a nossa experiência muitas vezes também, né? Nós também experimentamos essa experiência em muitos momentos diferentes da nossa vida. Porque sempre que Deus está prestes a fazer algo, vejam na experiência finita, né, e específica de cada um dos irmãos aqui, mas basta os irmãos reconhecerem na própria história aqui, brevemente, que sempre que Deus está prestes a fazer algo, sempre que Deus está prestes a conceder um pouco mais da sua revelação para nós, fazer um depósito novo no nosso coração, sempre que Deus quer expressar um pouco mais de si mesmo de uma maneira mais viva, às vezes na sua família, às vezes na sua individualidade, às vezes como assembleia, como congregação, nós vamos passar por esse momento onde recai sobre nós, como nós lemos lá em Gênesis 15, 12, grande espanto e grande escuridão. Tem essas trevas primeiro, parece, né?
Então nós nos aproximamos desse algo novo de Deus, nós sentimos que toda a vida, toda a luz, toda a força parece que nos deixa. Nós nos aproximamos e essa experiência acontece. E tudo menos vida, nesses momentos, parece que é o que nós estamos recebendo ali. Se alguém disser para nós, mas isso está acontecendo para que você aumente, ganhe mais vida. Não parece, parece o contrário. Parece que nós estamos perdendo vida. Não, de forma alguma. Então, dá para ver na expressão de alguns irmãos aí que sabem muito bem do que nós estamos falando. E graças a Deus por isso. Então, quando nós nos aproximamos daquele momento em que o Senhor vai nos dar a sua palavra, e algo de grandes consequências para o testemunho dele na nossa vida, há essa travessia aqui de uma noite de grande horror e escuridão. É algo intangível, irmãos? A gente não sabe explicar a angústia, o que está acontecendo. Às vezes é uma sensação de que você ofendeu as pessoas e está todo mundo contra você, você não sabe explicar de onde vem esse sentimento. Enfim, é algo muito abstrato, muito pessoal, mas certamente é algo mau, é algo profundo, é algo terrível. Certamente, eu diria assim, que é a morte tentando engolfar aquilo que Deus está prestes a fazer. É a morte tentando engolir aquela criancinha que está prestes a nascer. É a velha história que a gente vê aqui em Abraão e nós vemos tantas vezes. E a mesma verdade acerca de Jó, como nós já temos falado. É o ataque do espírito de morte sobre aquilo que representa qualquer coisa para Deus. Aquilo que tem valor espiritual. Há um ataque, há um assalto da morte sobre aquilo. Lá em Esther, nós não falamos de Esther ainda, Nós já estamos familiarizados com a grande ilustração apresentada a nós lá naquela trama, vocês irmãos lembram? Na emboscada, naquele esquema maléfico, armado contra o povo de Deus lá, para que o povo fosse devorado inteirinho pela morte. Essa era aquela trama de Amã. E mais uma vez, nós vemos o assalto contra a vida, da morte contra a vida, daquilo que é de Deus. E ali, mais uma vez, nós vemos o zelo de Deus pela vida do seu povo. E quando nós chegamos no Senhor Jesus, e agora indo para o Novo Testamento então, nós podemos ir diretamente para o nosso Senhor, já que nele aí convergem todas as coisas. Ele é o último Adão, ele é o Abel maior. E todos os tipos que nos são dados lá no Antigo Testamento são tipos dele, falam dele. Então por isso vale nós nos lembrarmos aqui que logo no seu nascimento nós já temos um terrível arranjo de morte sendo preparado. Os irmãos lembram? A intenção do diabo já era destruí-lo ali, naquele edital de Herodes. Todos os meninos com menos de 2 anos tinham que morrer, tudo mais. Ali já tem um esquema de morte já. E nós vamos passar depois disso vários anos sem registro das coisas que tocam a sua vida. E então nós vamos encontrá-lo no deserto depois, já adulto, depois do batismo. E com certeza aí nós podemos ver as tentações no deserto sempre como essa ótica, um assalto do diabo contra a vida do nosso Senhor. E aí Satanás ataca diversos ângulos diferentes, assim como ele faz conosco também, com várias sutilezas diferentes, mas o objetivo dele era único: quebrar a sua união com o Pai e trazê-lo para uma dimensão onde o Senhor pudesse ser destruído. É sempre assim. Fere o relacionamento para colocá-lo numa posição de exposição e fragilidade e vulnerabilidade para que a morte possa engolfá-lo. Então basta considerar até mesmo ele, caso ele tivesse se jogado daquele pináculo do templo, lembram? É uma das tentações que ele sofre. Os irmãos acham que fazendo isso em contrariedade com a vontade de Deus, o próprio Senhor deixa muito claro que aquilo seria um teste, botando Deus à prova, e que a saída não era pôr Deus em prova, mas confiar em Deus. Mas se ele cai naquela armadilha, os irmãos acham que ele teria de fato sido guardado pelos anjos? Certamente que não, irmãos. Então vejam que os anjos não teriam obrigação de salvaguardar qualquer homem ou qualquer mulher que presunçosamente ou arrogantemente colocariam Deus à prova.
né? Mesmo que dizendo assim, eu creio em Deus e tal. Então a própria resposta de Jesus deixa isso muito claro para nós. Então esse é apenas um exemplo, como aquelas tentações foram um atentado contra a vida do Senhor. E do deserto o Senhor vai para Nazaré, onde ele abre as escrituras lá e começa a ensinar. E ali nós já lemos que o povo pega o Senhor e leva para a beira de um precipício para jogá-lo lá de cima. Um pouco adiante, as pessoas vão pegar em pedras para apedrejá-lo. E o Senhor argumenta com eles, lá em João 7, versículo 19, os irmãos não precisam abrir: por que procurais matar-me? E a resposta parece que está ali no capítulo seguinte, João 8, versículo 44, onde o Senhor diz: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Irmãos, estão entendendo? Então nós temos aqui como o Senhor revela o que está por trás de tudo aquilo. O que está de fato acontecendo. Porque ele vê muito além daquela oposição humana. É algo muito mais profundo que está acontecendo aqui. Ele vê o diabo como homicida, intentando contra a sua vida em tudo aquilo que está acontecendo. E aí Jesus vai para o mar. E o que acontece lá? Uma tempestade se levanta. Não é? E é uma tempestade tamanha que leva aqueles homens experientes ali com o ofício da pescaria, muito experientes com o mar, com os revés, eram homens que provavelmente já tinham visto de tudo já. E aqueles homens temem pela própria vida. Eles chegam à conclusão que vão morrer, que chegou a vez deles. Mas ao ser acordado por aqueles homens, o Senhor se levanta, usando palavras idênticas a que ele utilizava para expelir demônios. E repreende o vento e diz ao mar: cala-te, aquieta-te, lá em Marcos 4. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Por que esse linguajar? Por que esses imperativos assim? Porque fica claro que outras forças estavam envolvidas ali, naquela tempestade, tentando destruir a vida do nosso Senhor. E por último, nós temos o jardim. Quando nós chegamos no jardim de Getsêmani, cabe essa pergunta, quem de nós sabe o que é lutar contra a morte numa escuridão como aquela? Total escuridão. Irmãos, já pensaram o que seria se o Senhor não tivesse passado daquela noite? Se o Senhor não tivesse passado do jardim? Se ele não tivesse chegado na cruz, onde ele deu a sua vida voluntariamente? E como era importante que ele desse a sua vida voluntariamente, era essencial. Então todos esses são exemplos da morte intentando contra aquilo que é de Deus. Está claro para os irmãos? Então vamos falar da igreja, porque a igreja não está excluída dessa luta, dessa grande luta pela vida. E aí quando nós abrimos o livro de Atos, nós vemos a mesma coisa acontecendo. Muito rapidamente, nós já vemos Estevão sendo apedrejado, nós já vemos Tiago sendo morto, Pedro é tomado com o mesmo objetivo, mas milagrosamente ele escapa, porque Deus ainda tinha algo para fazer através dele, mas assalto de morte o tempo todo. Não é assim que nós vemos? Então, Paulo enfrenta perigo de morte várias vezes, e chega até mesmo a desesperar da própria vida, isso que ele diz para nós lá em 2 Coríntios. E aí vai ficando claro, que ser cristão ali naquele contexto era lutar contra a morte todo dia. O tempo todo lutando contra a morte, contra as forças da morte. Então nós temos a perseguição de todos os lados, e nós vemos milhares de cristãos sendo chamados para entregarem as suas vidas pelo testemunho do Senhor. Lá em Atos 20, 24, nas palavras de Paulo, ele fala assim: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, queridos, essa luta continua em nossos dias, porque nós somos sucessores desses irmãos. Nós podemos assim não experimentar uma perseguição externa, uma ameaça assim aberta contra a nossa vida, mas quem aqui não conhece o que é ser pressionado por esse espírito de morte?
Sim, nós sabemos muito bem, não sabemos? Então todas essas coisas vão se somar para nos mostrar o que é essa luta de Sião, o que é essa contenda de Sião. É a luta pela vida do povo de Deus. E eu oro para que o Senhor possa nos revelar a natureza do conflito em que nos encontramos. Porque nós podemos, talvez, na opinião de alguém aqui, colocar assim, podemos estar colocando uma visão sombria das coisas, podemos estar falando de uma maneira um pouco forte e severa. Mas, irmão, se você não estiver conseguindo ver o que nós estamos descrevendo aqui na palavra de Deus, não há dúvida de que logo esse assunto vai se tornar muito pessoal para você. Isso se você prosseguir com o Senhor. Porque todos nós, de uma maneira muito real, já percebemos ou ainda vamos perceber que nós fazemos parte da contenda de Sião. Então que nós possamos ver isso com uma clareza cada vez maior. Porque nós jamais vamos poder buscar o Senhor de uma maneira apropriada, adequada em relação a isso. E jamais poderemos nos alinhar com o caminho de Deus para vencer essa batalha se os nossos olhos não forem abertos. Nós jamais vamos poder ser para Deus um instrumento nessa luta que Ele deseja que nós sejamos, até que nós estejamos completamente cientes do que é essa luta. Então eu creio, queridos, que nós devemos estar com os olhos muito abertos para essa tremenda questão. Porque nós vivemos dias muito maus, de muita confusão, de muitos falsos profetas, falsos mestres, muitas vozes se erguendo. E nós não podemos passar por isso desapercebidos, como se não houvesse essa investida da morte contra a vida daquilo que é de Deus, o tempo todo nessas questões. Nós precisamos ter os olhos abertos para que as nossas orações não caiam num plano de algo opcional, que dá para fazer um dia, talvez outro dia, como se fosse prioridade ou não prioridade. E aí caímos numa oração cheia de jargões, cheia de palavras habituais, cheia de frase decorada. Não, queridos. Se nós entendermos a natureza dessa contenda, a nossa oração é feita com o rosto em terra, nos colocando ao lado de Deus contra essa terrível ameaça que busca devorar a vida do povo de Deus, com sutilezas, com coisas que parecem pequenas e sem importância, mas trazem a semente da morte para o seio da igreja. E aí nós olhamos para a esfera dos nossos relacionamentos pessoais e ganhamos uma percepção diferente, mais adequada, de pequenos conflitos, de coisas que, irmãos, será que nós não percebemos que nessas pequenas intriguinhas, nessas farpinhas que aparecem e que nós muitas vezes somos covardes para não tratar? Há uma estratégia de morte de Satanás ali contra a nossa vida, contra a vida da igreja. Será que nós nos damos conta de que nós desfrutamos de uma comunhão que custou o sangue de Jesus? Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, como um corpo, como membros uns dos outros. E nós deixamos isso a troco de nada. E colocamos caprichos nossos e vaidades nossas interferir no meio disso, como se não fosse precioso, como se não tivéssemos sofrendo ataques da morte, como se a vida da igreja não estivesse envolvida nessa batalha. Como somos levianos, irmãos, ou como podemos ser levianos. Os irmãos estão entendendo? Aí nós ficamos apáticos, indiferentes com aqueles que estavam aqui ontem, mas hoje não estão mais. Ninguém sabe do irmão, ninguém pergunta do irmão. Será que nós nos entendemos, irmãos, que ele pode estar sendo uma vítima dessa batalha, que é uma batalha da morte contra a vida? E nós vamos ficar assim, indiferentes? Não vamos nos atentar para a realidade do que está acontecendo? Ah, irmãos, como nós precisamos ter cuidado. Como nós precisamos estar atentos. Como nós precisamos estar vigilantes. Quantos de nós, irmãos, olhamos para o mundo? Nessa manhã falávamos, de estar mortos para o mundo e o mundo estar mortos para nós. E como isso nos permite nos gloriar somente na cruz de Cristo.
de estar contentes na cruz de Cristo. Mas quantos de nós, no momento de devaneio, não consideramos o mundo para nós? E algo lá no mundo brilha. É o carro do tal modelo, é o apartamento em tal lugar, é a chácara não sei o quê, é uma posse. E aí a gratidão, o contentamento se esvão. E agora você se sente desprovido, desfavorecido, fracassado. Algo que só aquela posse, só aquela conquista vai poder resolver. E aí a conclusão é, se Deus não vai dar, eu vou pegar. E eu vou trabalhar mais, e eu vou me esforçar mais. E começam ansiedades, e começa agitação, e a vida com Deus começa. Irmãos, isso é um assalto da morte contra a vida, irmãos. Por isso nós precisamos estar na cruz. Por isso precisamos estar atentos. Nós precisamos acordar e lembrar, como disse Paulo a Timóteo, na segunda epístola, ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Que versículo apropriado para os nossos dias. Não se embarace com coisas dessa vida, você foi alistado para uma guerra. Então nós precisamos ver que as nossas dificuldades com a oração, as nossas dificuldades com o estudo da palavra, as dificuldades com qualquer momento, né, que algo novo está acontecendo. Irmãos, aqui eu tenho certeza, saindo daqui virão ataques. Antes de chegar aqui também vieram ataques. E a morte quer engolfar, quer abafar o que foi plantado aqui pela palavra de Deus, para que não dê fruto, para que não germine, para que você continue do mesmo jeito que você estava antes de chegar aqui nessa noite. E o que você vai fazer com isso, meu irmão e minha irmã? Então, o fato de nós termos entre nós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, certamente não é algo que parte de uma condição física. Muitos fracos e doentes, muitos que dormem porque estão com sobrepeso, porque estão com crise de ansiedade, porque estão com colesterol alto. Não, irmãos. A causa disso é uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual. Há outros poderes envolvidos aqui. Até mesmo um mal-estar sem explicação. Às vezes coisas, eu converso com irmãos que às vezes, numa semana em que vão partilhar a palavra, no momento em que vão visitar um irmão, que vão ser úteis na obra do Senhor, às vezes não é nem consigo mesmo, mas é portão eletrônico que desaba em cima do carro, é a irmã que cuida de um parente que quebra o pé e agora não pode, ele tem que fazer mais trabalho do que já... Tantas formas de desgaste, de ocupação, de trabalho, de enfado, de correria, de estresse. Irmãos, nós vamos entender que essas coisas são naturais? Ou nós vamos nos atentar para a verdadeira realidade das coisas? Nós não podemos ser ingênuos e olhar para essas coisas como se fossem somente de causas naturais. Para ajudar os irmãos, comecem a fazer algumas perguntas diante dessas circunstâncias e situações. Comecem a perguntar, qual é o efeito dessa situação na minha vida espiritual? Que impacto isso pode ter na minha vida com o Senhor, na minha intimidade com o Senhor? Faça essa pergunta, teu olho começa a ser aberto. Pergunte, será que isso tem a tendência de me desanimar nas minhas orações? Será que isso tem a tendência de me afastar do Senhor? De apagar meu apetite espiritual? Será que isso contribui para me tornar inútil para Deus? Se sim, para qualquer uma dessas perguntas, aí você tem que fazer outra pergunta. E você vai aceitar isso passivamente? Você vai se fazer tipo assim, deixa acontecer, depois eu trato com isso, né? E alguns de nós abusamos da graça e ficamos como o povo de Israel no Antigo Testamento, que comprava o animal do sacrifício antes de pecar, né? Já estava com a provisão feita, aí pronto, já estou com a ovelha aqui, o que eu posso fazer, né, de pecado para justificar aqui o sacrifício desse animal? Ganhei um passe livre. Você lê, né, os profetas e você vai ver isso. Então nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos testar os espíritos, nós precisamos pagar o preço se nós quisermos ser parte desse grupo de vencedores, irmãos. Irmãos, que você não procure, né, um diabinho vermelho de chifre e capa preta, porque não é assim que ele vem. Né? Não é assim.
Tem pessoas que não, se for naquele estereótipo, né, com rabo, tridente, tudo, aí é o diabo. Como se o diabo não fosse capaz de se disfarçar. Como um irmão disse uma vez, o diabo cobre suas pegadas. Ele passa e cobre as suas pegadas. Ele está disposto a convencer você, irmãos, de que você é o mais espiritual, de que ninguém tem o mesmo zelo por Deus do que você, de que você está num patamar, sabe aquela crise de Elias lá na caverna? Só eu sou fiel. O que funcionar para te afastar do Senhor está valendo. Pode ser argumento carnal, espiritual, pode parecer um zelo pela obra, tudo disfarçado, tudo deturpado, porque o inimigo quer isso, né? Então, se nós pudéssemos, só por uma horinha, talvez, experimentar um pouco do que nossos irmãos experimentam, né, em países contrários ao Evangelho, né, onde os crentes são verdadeiramente perseguidos. Se nós pudéssemos provar um pouquinho disso, ver irmãos, né, sofrendo em contextos assim, bastaria assim talvez um dedinho de prosa com um irmão ou uma irmã dessa para a gente entender que de fato nós vivemos uma guerra de vida ou morte. E se crermos nisso, e os nossos olhos nessa noite foram abertos nisso, que estamos numa guerra de vida ou morte, algo maravilhoso pode acontecer no nosso meio, porque assim nós jamais voltaríamos a orar com mornidão, nós jamais seríamos relapsos e relaxados com a nossa comunhão, nosso tempo a sós com o Senhor, nós teríamos um olhar cuidadoso com nossas interações com os irmãos, estaríamos preocupados com o nosso testemunho, cuidaríamos com os engodos dessa vida, especialmente da vida profissional, né? E sobretudo, eu acredito que nós experimentaríamos uma santa agonia pelo bom testemunho do Senhor nessa terra. Eu fico lembrando de Neemias lá no capítulo 1, quando ele ouve do estado de Jerusalém, ele diz assim: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Isso mexe com você? Isso te expõe? Alguns aqui, irmãos, só jejuam por bênçãos, nunca pelo testemunho do Senhor, nunca pelo estado da igreja. Estamos interessados somente com as nossas necessidades, com os nossos interesses. Nós não se damos conta dessa grande batalha. E a verdade, queridos, é que o diabo não se importa com quantas congregações surjam, com quanta pregação é feita, com quanta música seja cantada. Tá? Eu diria até que o diabo não se importa com quanta precisão doutrinária alguém possa ter, mas ele se importa com vida. Isso não. É contra a vida do Senhor que ele se lança contra tudo que tem. E nesse sentido, então, se houver pregação, se houver sã doutrina, se houver muitas obras cristãs, mas se não houver vida, o diabo pode estar até feliz e folgoso. Mas a vida vem dessas coisas, irmãos, entendem? É muito perigoso falar de vida sem exposição das Escrituras, sem precisão doutrinária. É muito... Porque daí nós entramos num caminho de esoterismo. Mas se há vida, é porque há a pregação fiel da palavra. Se há vida, é porque há oração. Mas essas coisas podem não produzir vida. Esse é o perigo. E nós precisamos ter esse cuidado. Porque é a vida que vai produzir impacto espiritual. E é a vida que levanta as pessoas que testemunham do poder daquele que vive contra as forças do mal. Então que o Senhor nos coloque numa nova posição quanto a essa questão tão tremenda, tão importante, uma questão de vida ou morte. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua palavra, te agradecemos, Senhor, e pedimos que teu Espírito produza nessa noite um singelo, mas tão certeiro, despertamento, Senhor. Senhor, calibra os interesses aqui, calibra os afetos, calibra, Senhor, as prioridades, calibra, Senhor,
o coração frio, apático, indiferente, distraído. Senhor, encontra aqui no nosso meio os fracos e doentes e os não poucos que dormem. E desperta-nos, Senhor. Nós pedimos, Senhor, nos ajuda a entendermos a hora da noite em que estamos, Senhor. Senhor, eu peço, Senhor, que nós sejamos aqueles que estão envolvidos com a Tua causa, com as Tuas guerras, Senhor, com as Tuas prioridades, Senhor. Nos ajuda, Senhor, para que não estejamos envolvidos com aquilo que não é do Senhor, por mais que tenha cara de ser. Pai, nos ajuda, Senhor. Nós queremos ser fiéis, nós queremos ser o Teu remanescente nesse dia, nesse momento. Nós queremos ser aquele, Senhor, a que o Senhor capacitou, com quem o Senhor pode contar. Oh, Pai, nós queremos ser Tua boca nesse momento, nessa geração. Nós queremos ser Teus atalaias, nós queremos ser Teus embaixadores, nós queremos ser Teus soldados, nós queremos ser Teus enviados, nós queremos ser úteis no Senhor. Então, Senhor, tenha misericórdia da nossa vida, Senhor. Tenha misericórdia de nós. E nos ajuda, Senhor, nas nossas muitas necessidades. E nos purifica, Senhor. Oh, Pai, tudo aquilo que tem produzido morte no nosso meio, que o Senhor tire do nosso meio. Tudo aquilo que tem abafado a Tua vida em nós, tira de nós, Senhor. Oh, Senhor, nos dá uma atitude aguerrida, uma atitude sóbria, uma atitude madura, Senhor, para que nós paremos de tolerar aquilo que não pode ser tolerado, aquilo que está sendo tolerado. Senhor, que nós possamos, como foi dito pelo profeta Jeremias, apanhar as raposas e as raposinhas que fazem mal para a vinha. Oh, Senhor, nos ajuda a ver as raposinhas como futuras raposas. E nos limpa, Senhor, daquilo que faz mal para a Tua vinha. É o que clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos.